Boa noite para você, boa noite ABC. Mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Eco TV. Eu quero te agradecer mais uma vez pela audiência de todas as quintas-feiras e você estar aí comigo na telinha com a sua família. Como eu sempre digo, a finalidade do meu programa é trazer um programa de entretenimento. Assuntos super interessantes. E eu tenho recebido este reconhecimento pelas ruas do ABC. Nos fóruns por onde eu tenho passado como advogado, pelas feiras, as pessoas têm conversado e falado, Dr. Cristiano, parabenizando pelo meu programa. E eu agradeço porque eu estou aqui na Eco TV para fazer exatamente um programa melhor para você. E essa noite não pode ser diferente. Mas antes, eu quero pedir a sua gentileza e a desculpa, porque eu estou meio afônico pela gripe, estou saindo de uma gripe. E te agradecer pela paciência de estar me ouvindo mais uma vez. Hoje o tema desta noite vai ser vitória ou fracasso, depende de você. Para falar desse assunto, eu estou trazendo aqui um grande amigo e também um expert no assunto. Eu estou trazendo Claudinei Luiz. Ele deixou uma carreira bem-sucedida como executivo empresarial para mudar o seu destino com um foco de vida diferenciado. Hoje, ele é diretor executivo da revista Merck News, que todos vocês conhecem aqui no ABC. É autor do livro Vivendo Melhor, Dito, Redito e Pouco Aprendido. É formado em hipnoterapia, psicanálise clínica e é também pós-graduado em teoria psicanalítica. Já escreveu vários temas sobre assuntos, ele tem ali o blog dele, escreveu Riscare, risco em italiano é ousar. Você vai saber exatamente muitas coisas como que nós temos que ousar, seja na prática, seja também no pensamento, no dia a dia. E para isso ele está aqui do meu lado, um grande amigo, Claudinei Luiz. Boa noite, Claudinei. Feliz em recebê-lo no meu programa. E de antemão, se o currículo, eu sei que é muito maior que isso e extenso, mas o tempo nos permite, se realmente tiver que fazer alguma correção, você pode fazer. Obrigado, Cristiano. Eu que agradeço o convite de participar do seu programa. Eu tenho visto você pela TV en passant, porque com um pequeno tempo, raramente eu estou em casa nesse horário, dada a quantidade de eventos que nós possuímos, mas sempre possível eu procuro focar e ver, porque eu acho que eu sou talvez um viciado em prestigiar a nossa região. Então, tudo que acontece aqui na região, eu gosto de ver. Então, os programas da Eco TV, na época do programa da TV 45, lá de São Caetano, sim, tá? Eu participei durante 5 anos lá do programa também, e então eu sempre gostei de estar presente. Não deixo de ouvir a Rádio ABC, do meu amigo Ivo, o que nós temos aqui, todos os jornais, todas as revistas, eu acompanho. Eu acho que se todos nós fizéssemos isso, a nossa região cada vez mais cresceria um pouquinho a cada dia. Então, estou aqui à sua disposição para nós falarmos sobre esse tema que você escolheu, que eu acho um tema fantástico, muito bem selecionado, porque nas nossas vidas tudo é vitória. Perfeito. A palavra fracasso é uma palavra que nós, infelizmente, incutamos na nossa mente, não por nossa culpa, mas principalmente por culpa, talvez, de uma sociedade, por culpa dos nossos pais, por culpa de uma forma de viver. Perfeito. Você acabou de falar e eu acho que antes disso eu quero fazer até uma observação. Eu sei que você também dá uma grande contribuição para a comunicação e para a imprensa da região, trazendo informação e, acima de tudo, com qualidade, né? Nós vamos falar depois, ao final da revista Merck News, que você é diretor executivo. Você falou alguns pontos muito interessantes. O tema do programa hoje, que eu coloquei, é vitória ou fracasso. Nós sabemos que a nossa cultura judaica, cristã, dentro dessa cultura, ela traz muito culpa concentrada nisso, determinados aspectos de religião. Porque não é no aspecto de religião, mas eu estou dando um enfoque para que nós possamos ingressar nesse campo. E na alma humana isso nós recebemos constantemente, como você falou isso, né? Às vezes nós aprendemos determinadas questões do não, né? Vamos fazer? Ah, não vai dar certo. Exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se nós, o homem, pode mudar o seu destino, se isso se faz cientificamente, qual a importância da religião dentro desse contexto da alma humana?
Você está fazendo uma colocação, Cristiano, que eu acho que precisaríamos, para debater esse tema, pelo menos uns 10 programas. Mas, resumidamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte, sem aspecto religioso nenhum, porque eu acho muito importante a religião. Eu acho que a religião é um norte para nós. Infelizmente, nós carregamos desde o nosso nascimento aquele famoso pecado original. E o pecado original nada mais é do que aquele nosso, na psicanálise a gente chama, Freud chamava de id. Ou seja, aquela coisinha do nosso inconsciente que ele vê tudo por agressividade, tudo por prazer, ou seja, é aquele demoninho que está dentro de nós, que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e nós vamos desenvolvendo através dos pais, através da sociedade, que também Freud denominou de a grande parte do superego, que seria aquela orientação, aquele norte que nós recebemos, e que isso vai nos levando a desenvolver o nosso eu, que é o nosso ego. Conceitos e valores, né? Conceitos e valores, que infelizmente nós crescemos com isso também de uma forma errada. Mas, voltando ao tema, o que acontece? Nós somos meio endiabrados. Então, se você, por exemplo, para num semáforo, o que acontece? Nós temos dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, uma vozinha que fala, olha, não tem ninguém, o guarda não está aí, não tem radar, vai, passa, não tem ninguém. Aí vem o superego lá, aquele que está te orientando, te fiscalizando. Ele vai falar, não, se você passar, você pode ser multado, aquela coisa e tudo mais. E aí você vai tomar a decisão. Não, eu vou ou eu não vou. E a partir do momento que você tem um domínio de um ou do outro, você vai ter a sua atitude. E assim tudo é na vida, nós vamos crescendo. Tem o risco bom e o risco ruim. E o risco ruim. Nós vamos crescendo, e à medida que nós vamos crescendo, o que acontece? Hoje nós temos, eu não quero entrar numa parafernália aqui muito técnica para não cansar até o nosso telespectador. Perfeito. Mas nós temos hoje, a física quântica, hoje ela determina grandemente toda a parte da nossa mente. Então hoje existe todo um estudo que nos leva como se nós fôssemos partículas dentro de um universo, e esse universo, como o todo, nos faz perante Deus. Perfeito. Dentro desse contexto que você está colocando, o tema foi vitória ou fracasso. Essa vitória, vamos falar a respeito então da autoajuda, que você conhece muito bem isso. Essa autoajuda somos nós que podemos dar para nós mesmos, enquanto seres humanos, através dos nossos atos, com débitos e créditos? Olha, a autoajuda, primeiro é um termo que muitos dizem que não existe, a autoajuda. Muitos escritores preferem não utilizar esse termo. Eu, particularmente, acho que a autoajuda realmente é um termo muito propício, porque se você não se ajudar, dificilmente você vai permitir que outro te ajude. Porque a partir do momento que você vai buscar uma ajuda profissional, se você vai num médico, você vai num terapeuta, mesmo você vai na igreja, você está buscando uma ajuda. A partir daí essa ajuda está sendo uma autoajuda. Então a autoajuda é muito importante para que nós possamos fazer uma diferença fundamental, Cristiano. Sem dúvida. Que é o que é fracasso e o que é vitória. Isso. Aí que está a interpretação. Qual é o conceito desse fracasso? Exatamente. É porque em determinados preconceitos que nós sabemos, até para puxar o tema desse preconceito, tem determinados preconceitos que nós sofremos que isso nos estimula a buscar uma determinada posição e buscar essa vitória. Até mesmo pessoal, numa circunstância. Eu defini como preconceito para as pessoas entenderem. Muitas vezes você tem um determinado momento de um fracasso na sua vida, mas você consegue se reerguer. Por outro sentido, e você sabe disso também, você tem ali uma pessoa que sofre um fracasso e ela estaciona naquele momento da vida dela. E ela não consegue progredir. Fala um pouco dessas duas diferenças. É toda a forma de interpretação do fato.
Eu sempre digo que não existe fracasso. Aliás, existem muitos casos falando. Edison foi fantástico para falar sobre esse tema. Nós não temos fracasso. Nós só temos apenas o que nós conseguimos é aprender a fazer de forma diferente daquela que nós estávamos esperando que fosse acontecer. Então, a partir do momento que você faz, mas você não conseguiu atingir aquilo que você estava na expectativa de atingir, você aprendeu como não atingi-lo. Então, nós não vamos colocar, eu fracassei. Não, eu descobri uma forma de não fazer. Perfeito. Uma vez, um filho de Thomas Edison perguntou para ele, pela milionésima vez, o senhor não descobriu a lâmpada? Uhum. Ele falou, não, mas pela milionésima vez eu descobri uma forma de não fazê-la. Então, é toda a forma como que nós olhamos, ou seja, qual é o paradigma que você tem a respeito do fato que você está vivenciando. Então, o fracasso de um é o sucesso do outro, às vezes. Sim. Então, você não pode dizer, eu fracassei. Depende daquilo que você está buscando. Então, fracasso, a partir do momento que você muda na sua vida esse foco, você começa a já ter vitórias. Entendi. A programação neurolinguística, né? Como que isso pode processar na ajuda, então, para o ser humano? Que você conhece também bem essa... Programação neurolinguística nada mais é do que um apanhado de conhecimento que vem de muitos e muitos séculos, milhares de anos, e que, mais recentemente, foi formatado, como se fosse um computador. Então, alguns cientistas ou estudiosos, não chegavam a ser cientistas, colocou apenas formas de como a nossa mente trabalha, de como você pode processar o seu pensamento, de forma a você ter um resultado muito mais rápido do que aquele que se você for fazendo tentativas e erros. Então, a programação neurolinguística, conforme já o nome diz, nada mais é do que uma programação mental. Uma programação da forma como nós comunicamos com a nossa mente. Como se comunicamos, essa é a relação, e até é importante para que o nosso telespectador que esteja em casa possa entender isso. Se você pegar determinadas frases aí de autores, né, pense grande e você será grande, isso é sugestivo ou você tem que desenvolver uma técnica na prática? Tudo tem. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, Cristiano, que é sobre o pensamento positivo. Tá. Todo mundo fala, não, você tem que pensar positivamente. Tem que pensar positivamente. Como fazer esse exercício? Essa é a questão. Isso que eu quero que você tocou num ponto interessante. Geralmente as pessoas falam isso, né? Você pega do aspecto religioso, você fala ter fé. Ou você resume isso, pense positivo. Só que, como pensar positivo? Mas o que é importante, que é aqui que entra talvez o choque, é que pensar positivamente não resolve nada. Você está chocado, né? Pensar positivamente, evidentemente, é muito melhor do que você pensar negativamente. Tá? Mas tem muita gente que pensa, bom, eu vou começar a pensar positivo, bom, eu vou começar a pensar que amanhã eu vou ganhar na loteria. Amanhã eu vou ganhar na loteria. Não vai nada. Vai gastar um dinheiro e... Vou trocar meu carro esse ano, vou trocar meu carro esse ano, vou trocar meu carro esse ano. Não vai. Se pensar positivamente desse resultado, toda criança teria todos os brinquedos que queria, porque eles pensam só positivo. Sim, sem dúvida. Tá? Então, o que existe aí é aquilo que você colocou, a técnica. Então, o que existe hoje dentro do pensar positivo é você associar ao seu pensamento uma estratégia. Você criar uma tensão estrutural na sua mente. E como que chama essa tensão estrutural? Visualização. Ou seja, quando você pensar positivamente, procure visualizar aquilo que você quer. Procure visualizar. Quando você visualiza, você cria uma imagem na sua mente. É como se você pegasse um elástico, uma borrachinha. Você pega essa borrachinha e estica. Quando você esticou, você criou a tensão estrutural. Então, quando você visualizou, você esticou. Então, isso vai começar a perturbar a sua mente. E vai apenas aliviar quando você solta o elástico, que ele volta. Ou seja, quando você consegue aquilo que você... Então, a partir do momento... uma tensão, né? Aquilo que você criou, essa tensão estrutural, a partir daí, aquilo que nós dizemos,
a sua mente começa a elaborar inconscientemente, você às vezes nem está sabendo, e você tem a interação do universo junto com você. Exato. Claudinei, essa interação, existe duas coisas que você sabe que são diferenciados tecnicamente, até para que o meu telespectador possa entender isso, essa questão de como exercitar isso demoraria. Existem duas coisas que é a comunicação. Então você tem a visualização, onde você falou o visual, né? E tem a palavra. A palavra lançada é como uma flecha, né? Ela não volta mais atrás. E quando você foca o alvo deste visual, né? Dessa conquista, dessa vitória, mas você verbaliza assuntos periféricos, isso não neutraliza o seu ponto de conquista? Com certeza. Aliás, uma das piores coisas que existe dentro, por isso a programação neurolinguística já tem a forma como você se comunica. Se você começa a usar palavras, palavrão, nunca use um palavrão. Palavrão na sua vida é um atraso. Muito importante isso que você está dizendo. É um atraso. Tem gente Sem que dúvida. está falando 10 palavras, acha que é moda falar besteira, falar palavrão. E cada vez que você fala um palavrão, você está se condenando, você está criando para a sua mente com aquele negócio, eu estou enfesado. O que é estar enfesado? Enfesado, você está cheio de fezes. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. Você cria um lixo mental, né? Exato. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você passa para você mesmo. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você faz, você acaba transformando em realidade. Por isso tem que tomar muito cuidado. Pensar positivo? Pensar. Muito bom. Quando você está pensando positivo, você só está mandando sinais bons para o seu cérebro. Não significa que você vai conseguir. Mas se você associa a uma visualização daquilo que você quer, também não significa que você vai conseguir. Mas significa que você vai duplicar as chances de você conseguir. Perfeito. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Aqui você liga e faz a pergunta e eu faço aqui ao vivo para o Claudinei Luiz. Nós estamos falando com ele, é um grande amigo aqui, diretor da Merck News, mas eu falei a respeito do currículo dele. Aqui, ele é hipnoterapia, é formado em hipnoterapia, psicanalista clínica e pós-graduado em teoria psicanalítica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a hipnose, que é um assunto interessantíssimo. Claudinei, você, há pouco nós estávamos falando da questão dessa culpa, né? E você falava a respeito do palavrão, vamos voltar a esse tema. E também é muito ruim os pais que chegam no filho, você é burro, você está errado. Você está alimentando a alma dessa criança que amanhã será um adulto. Claro. Então, fala um pouco sobre isso também, que é importante. Se você associou uma coisa, eu acho isso interessante. É muito importante a forma como você fala com seus filhos. Então, existem maneiras e maneiras de você falar. E também existem pessoas que se comunicam de uma forma diferente de outras. Tá? Aí entra aquele caso do visual, do sinestésico e do auditivo. Então, normalmente, se você tem um filho que é sinestésico, você, para conversar com ele, não adianta você falar que ele é burro, falar que ele é isso. Eu tenho um caso do meu filho, às vezes eu brinco com ele e falo... Explica para o telespectador o que é sinestésico. Sinestésico é aquele cara que, quando está conversando, está assim, ó, com você, tá? Esse é o sinestésico, por sinal, meu filho. Meu filho é assim, ele fica perto de você, ele está te beliscando, e tudo mais. Então, ele é o tipo do cidadão, se você quiser comunicar-se com ele, você tem que fazê-lo através dessa sinestesia. Não adianta você xingá-lo, falar outras coisas, porque ele não capta isso. Então, eu posso chamar ele de burro. Às vezes eu, quando criança, vocês são todos tapados, vocês são isso e tal. E não é o canal de comunicação. Por isso, é muito importante, quando você for se comunicar com qualquer pessoa, você saber a forma que essa pessoa capta a informação. Perfeito. Porque, por exemplo, se nós somos visual, nós somos... Então, um exemplo. Você é visual, eu sou auditivo. Você, com a sua esposa, vamos colocar um exemplo mais, sua esposa auditiva, você é visual. Você chega em casa, você traz flores para sua esposa, você dá presente, você dá joia, você faz tudo isso. E aí sua esposa chega e fala, mas você não me ama. E aí gera um conflito.
Mas por que ela fala que que você não ama? Você fala, mas como eu não te amo? Eu te trago flores, eu te trago isso, trago tudo. Porque isso não a toca, né? Por quê? Porque você não diz para ela. Exato. E ela, como auditiva, Ela quer ouvir. Ouvir. Tá? Então, por isso é muito importante. O caso do sinestésico. O sinestésico, com o visual, você começa uma conversa na sala e acaba na cozinha, porque o visual precisa de distância para ver. E o sinestésico quer tocar. Então, começa uma conversa aqui e vai acabar lá no outro cômodo, porque um vai se afastando e o outro vai querendo tocar. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando você for comunicar-se com alguém, é importante você ver a forma que você vai falar com essas pessoas. Quando você vai fazer uma palestra, você como advogado, principalmente dentro de um júri, que é a sua área, você domina essa arte. Porque você está falando ali para um corpo de jurados, você está falando para uma plateia, que cada um entende de uma forma o que você está falando. Então você tem que usar de recursos que você atinge cada um. É como se você estivesse falando 3, 4 idiomas ao mesmo tempo. Para mandar. Você entrou num campo interessante, até bom para que a gente possa estar falando a respeito, para a gente voltar ao tema da vitória e desse fracasso, né? E isso, então, contribui, digamos, dentro de um casal nessa questão, né? Porque a partir do instante que não existe uma concordância de entendimento, se você não me ama mais, isso gera um conflito interno. É lógico. E aí deixa de existir uma união. E isso, em tese, nessa palavra, geraria uma decepção e deixa de se atingir o alvo principal, que é a vitória familiar, não é isso? É a conquista. É a conquista. É a conquista. Agora, o que é muito importante, Cristiano, é a pessoa não confundir o amor com a paixão, com o tesão, sabe? Tem gente que acha que conheceu a menina, tem aquela paixão, aquele tesão, acha que vai casar e isso daí vai ser eterno. E não é. O amor é exatamente a cumplicidade, é a parceria, é tudo aquilo que você constrói junto, o são entendimento, os valores que você traz com você. Então, a partir do momento que você entende isso, essa é a vitória. Não adianta o cara falar, não, porque tem gente que vai para casa e pensa que a vida vai ser uma constante lua de mel. Exatamente. E vai ser uma lua de mel, só que vai mudar o significado. Então, vão ter valores muito mais fortes do que aquele sexo inicial. Você falou em alguns pontos dessa questão do sinestésico, você tem ali também, você tem o melancólico e sanguíneo dentro de casa, às vezes de forma diferentes, né? E tem que se descobrir isso de forma natural. Você tem os temperamentos aí no caso. Os temperamentos, exatamente. Né? Você tem o colérico, você tem o sanguíneo, você tem o fleumático e você tem o melancólico. Nós todos temos os 4. É exemplo também do visual, do sinestésico. Exatamente, é isso que eu estou fazendo um paralelo. Agora, cada um tem uma característica totalmente diferente. Cada um tem o colérico é o rei do mundo, é o chefe de coisa. O sanguíneo é um bom vivant que acompanha e gosta de estar ali. O melancólico, ele realmente é aquele que ele sente tudo na vida, ele é melancólico. O fleumático é aquela pessoa que é o paraíso do universo, porque para ele está tudo bom. Está tudo em paz. O fleumático diz que é a estrela do céu, aquilo que todo mundo gostaria de atingir. Só que se nós tivéssemos só fleumático, nós estaríamos vivendo na idade da pedra ainda, né? Então nós temos que ter o colérico, nós temos que ter o sanguíneo, o melancólico, como em todo lugar, porque as próprias profissões estão muito associadas àquele tipo de pessoa que nós somos. Tanto para um tipo de temperamento como para outro, você tem profissões especiais. Você tem profissões que não adianta um cara que é de um temperamento querer fazer o trabalho do outro, que ele nunca vai, ele não consegue. Tá, trazendo isso para o profissional do ser humano no seu dia a dia, porque senão você tinha que ser um especialista, um estudioso, né? Melhor. Né? Isso no dia a dia, como que o profissional ele pode chegar à vitória? Eu tenho que detectar o meu chefe, por exemplo, que, tirando aquelas plaquinhas que se diz, até com brincadeira, chefe irritado, chefe alegre, porque são definições, né? Claro. Né? Então isso, o ser humano, para buscar a vitória dele no dia a dia, ele tem que primeiro se conhecer, para depois... Eu acho, assim, você colocou num ponto muito importante. Qual a melhor terapia que existe? A melhor terapia que existe é o autoconhecimento.
A psicanálise, as pessoas, às vezes eu dou entrevista, uma vez eu participei de um programa na Rádio Mundial e eu disse que a psicanálise não cura nada. E na verdade, muitos colegas ligaram, como que você fala um negócio desse? Mas a proposta da psicanálise não é cura. Nós não partimos que você que procura uma análise, você seja um doente. Cura-se doente. A pessoa que precisa de uma análise, ela não está doente. Exato. Ele está querendo autoconhecimento. Então, a psicanálise é a melhor ferramenta que existe para você desenvolver o seu autoconhecimento. E a partir do seu autoconhecimento, você automaticamente, entre aspas, cura todos os seus tipos de quesitos, de preocupações, de problemas que você pode achar que estão fora do seu contexto. Então, dentro dessa linha, o melhor caminho é autoconhecimento. Você saber das coisas, o porquê delas e administrá-las. Porque nós estamos vivendo uma Arrumar as experiência gavetas no seu devido lugar. As Seu devido lugar. Você tem gavetas que você tem que arrumar, né? Exato. Não misturar as roupas todas em todas as Em gavetas. cada ordem de uma, porque nós vivemos uma experiência de vida. E essa experiência, tem gente que, mas a minha vida é isso, é aquilo, e só reclama. E a pior coisa que você pode fazer na sua vida é reclamar. Não reclame, agradeça. Poxa vida, mas hoje eu não misturo religião, mas eu sou religioso. Tá? E eu acho que nós fomos imbuídos através do Criador de um potencial fantástico na nossa mente, que é esse desenvolvimento que eu de início falei sobre a física, onde que nossa tendência é expandir a nossa mente, que hoje nós utilizamos 10%, 15% da nossa mente. Eu vou ter que te interromper para fazer um break, mas nós vamos voltar nesse ponto, tá? Um Ok. minutinho só. Nós vamos agora fazer um pequeno break, você não saia daí, porque nós vamos continuar com esse tema aqui e vamos trazer vitória ou fracasso. Claudinei Luiz vai falar mais a respeito disso, como você pode adquirir a sua vitória no seu dia a dia. Nós vamos entrar especificamente nesse tema. Não saia daí, volte já. Música, entretenimento e muito bom humor. Esse é o TV Arena. Toda semana você acompanha as bandas em destaque no ABC e os quadros mais divertidos da televisão e da internet. TV Arena, toda sexta-feira às 18 horas, aqui na Eco TV. Né, Jason? Fala alguma coisa. A falta de respeito é uma deficiência grave. A ABAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Saúde e qualidade de vida. Às segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado com Beth Frati e a Vida Natural, aqui na Eco TV. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you.
Obrigado porque você não saiu daí da telinha comigo e você está aqui comigo pela Eco TV no 2379-4733. Eu quero agradecer e mandar um grande abraço para o Augustinho, lá da cidade de Diadema, que parabeniza o meu programa e diz que sempre trago excelentes temas e hoje está aprendendo muito sobre o tema do programa, que é vitória ou fracasso. Nós já aprendemos hoje aqui com um especialista, que é o Claudinei Luz. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do assunto. Ele tem livros, nós vamos falar do livro dele também um pouco agora. Vivendo Melhor, Dito, Redito, um pouco e Pouco Aprendido. Nós vamos falar um pouco sobre o seu livro já, né? Agostinho, um grande abraço para você e para a sua família. Você é formado em hipnoterapia, né? Hipnoterapia, psicanálise clínica também. Sobre a hipnose. Hoje nós sabemos que a hipnose ela dá uma grande contribuição a respeito do aspecto da saúde. Existe uma grande evolução. Existem hospitais que realmente já aceitam essa técnica que desenvolve, porque nós sabemos que você vai falar melhor sobre isso, mas tem dado uma grande contribuição. Vamos falar especificamente nesse campo. Qual é a contribuição que pode dar? Muitos acham até um misticismo a respeito da hipnose. Eu quero que você esclareça a respeito disso. Que é uma crença que não faz bem, se fala de regressão. Então fala um pouco a respeito da hipnose tecnicamente, a respeito dessa questão. Cristiano, a hipnose, ela tem um estigma, né? A palavra hipnose, hoje até tentaram mudar, mas ela está muito já incrustada. Então, a hipnose hoje tem um estigma nas nossas vidas. Mas, cada dia, nós temos, assim, processos de evolução que a hipnose passa a fazer parte integrante hoje nos hospitais, Hospital da Clínica, em muitos departamentos, departamento de dor, eles estão cada vez mais treinando seus profissionais com técnicas de hipnose. Por quê? A hipnose, muita gente pensa que é como se fosse um coringa que resolve qualquer problema, mas não é. A hipnose é uma técnica que, aliada a outros tratamentos, ela pode acelerar muito o processo de cura. Então, não tem misticismo, não tem absolutamente nada de magia, apenas técnica. E através dessa técnica, tem muita gente que vai me perguntar, mas eu nunca fui hipnotizado, eu não consigo ser hipnotizado. Mentira. Nós somos hipnotizados o tempo todo. Eu até faço uma pergunta para você, telespectador. Você já chorou alguma vez vendo um filme? Quando você está chorando vendo um filme, quando assistiu lá o Titanic, todo mundo chorou, nada mais é do que um diretor direcionando as cenas de forma a você entrar num estado de transe. Então você estava hipnotizado. Aquele exemplo que você falou, você está dirigindo. Você está dirigindo, você está longe, né? E você Exato. realmente fala, puxa vida, eu estava tão longe, estava imaginando determinado lugar, ou uma situação mesmo, e você estava ali ao volante. É um tipo de hipnose pessoal? É uma hipnose. A hipnose, na verdade, é sempre auto-hipnose. Não existe eu te hipnotizo. Você se auto-hipnotiza. Eu posso ser apenas um técnico, eu vou te orientar, mas você que tem que se auto-hipnotizar. Então, quando você está dirigindo, que você está ali, quer dizer, um outro exemplo típico que é muito divertido, quando você entra no elevador. Aonde que você olha? É engraçado, né? Você entra no elevador, está cheio, todo mundo olha para a botoneira lá, né? Fica todo mundo centrado ali, você não tem outro lugar para olhar. Praticamente naquele instante você entrou em hipnose. E outros exemplos mais, tá? Quer ver? Um exemplo E essa fração dessa perda, exatamente, vamos falar, você define como hipnose. E essa fração da perda naquele momento do ser humano? Então isso você define como hipnose ou uma série de coisas? Pode ser um estresse, pode ser isso. Você está definido como hipnose, né? Esse aspecto, quando você ingressa num determinado ponto da sua vida ou você está fora daquela situação. O que é a hipnose? A hipnose é quando você desvia a sua mente consciente. Isso. Tá? Você tira aquele foco. Você está pensando aqui, pô, eu tenho que pagar essa conta hoje, eu tenho que pagar isso amanhã e tal, eu ganho isso, ganho aquilo. De repente você flutua para outro lugar, sua mente devaneia. Aqueles devaneios que você faz, você sai de sintonia. Aí você entrou em hipnose. E isso é uma técnica que não é nada místico, que realmente
no tratamento das pessoas doentes, nós sabemos, por exemplo, e você já até escreveu alguma coisa a respeito disso, muitas pessoas elas têm uma perda num determinado momento da sua vida, nós falávamos isso, e ela não consegue sair daquele lugar. A hipnose, ela volta ao tempo e consegue fazer um conserto daquele instante? A hipnose é uma... Para que a pessoa possa progredir e ela se sente mais aliviada? A hipnose é uma ferramenta, é muito Isso. utilizada para isso. Então, o que se faz? Isso é uma combinação da hipnose com a programação neurolinguística, que em determinados momentos se confundem em determinado tipo de hipnose, que é uma delas que é a ericksoniana, que deriva dessa parte da PNL, ou ao contrário. E o que nós fazemos? Então, às vezes você tem um determinado abalo que você acaba retraindo isso e você coloca esse tipo de evento no seu inconsciente. E você nem lembra o que aconteceu na sua vida. Mas isso continua, porque você reprimiu e deixou lá dentro na sua mente inconsciente. Uhum. E de repente isso daí solta tensões que passam para a sua mente consciente. Uhum. E nesse instante você entra, você se sente mal, você se sente inseguro, você tem uma recaída desse fato e você não sabe por quê. Então, com a hipnose nós podemos fazer uma regressão. Existem outras técnicas também. A hipnose é uma técnica mais rápida. Você faz uma regressão e aí você busca qual foi mas o não evento. resolve, mas aí que está. É até bom para que nós possamos esclarecer, uma entrevista muito interessante. Ela resolve aquela questão ou é necessário porque ela não dá uma resposta imediata, né? Existe um trauma daquela pessoa naquele determinado momento. Se aquele trauma ele vai ser consertado ou se apenas dá um alívio momentâneo naquele Não, que hipnotiza. você pode ter um alívio momentâneo apenas pelo fato de você colocar isso daí, trazê-lo, né? Você surtar, ou você pode reprogramar. Então, aí nós fazemos o que nós chamamos em PNL de ressignificação do evento. Então, aquele evento que você vê como uma forma que te causou todo esse problema, que te perturba ter um tamanho desse tamanho, a gente procura ir diminuindo o tamanho do evento, ou seja, a resposta que ele dá. Porque o problema todo sempre não é o tamanho do problema, é aquilo que você vê no problema. Então, tem gente que enxerga um problema desse tamanho, e o mesmo problema para outro significa um problemão. Sim. Então, você ressignificando o tamanho desse evento, você passa a aliviá-lo. Então, você passa a conviver com isso e ele deixou de ser um trauma e passa a ser experiência de vida. Tem muita gente que fala, você pode apagar da mente? Pode. Você pode apagar. Só que, se você for apagar tudo na sua vida, o que você viveu? Então você tem que saber que você tem a experiência de vida. E essa experiência da vida é que faz você. E é verdade, porque quando você quebra um determinado local, apesar de ser um trauma muito forte, você depois, particularmente, aquele local que você quebrou fica muito mais forte, né? Claro, você vai... Ele fica mais consistente, né? Quanto que a hipnose pode contribuir para a vitória de uma pessoa? Se ela detecta alguns traumas, consegue a pessoa trazer o inconsciente para o consciente e ela entender o sofrimento dela. A hipnose, dentro da auto-hipnose que nós praticamos, que você pode entrar em auto-hipnose, ela é uma ferramenta que te ajuda a buscar o equilíbrio. Como eu te falei, não existe nenhuma cura milagrosa, não existe nada que pode dar um passe de mágica e fala... Tem gente que me procura, eu quero deixar de fumar. Você consegue fazer eu deixar de fumar? Consigo. Te hipnotizo, te faço você sentir gosto de fezes na hora que você colocar um cigarro na boca. Só que daqui 2 horas você volta a fumar. Tá? Você deixa naquele momento, você para, mas depois você volta. Por quê? Porque você tem que fazer uma consistência entre diversos segmentos, não somente naquela parte psicológica, você tem que trabalhar outras partes, inclusive a parte física, Sim. para que você tenha o conteúdo completo daquele contexto. Então, é importante
Cristiano, respondendo a sua pergunta, não é a hipnose que vai fazer você ficar bem, ela vai te ajudar a você ficar bem. O que você tem que fazer é buscar o equilíbrio na sua vida, em tudo que você fizer. Os extremos são terríveis, não pode ter 8 nem 80, você tem que ficar dentro do 40. E o 40 é importantíssimo, e nós não sabemos trabalhar com isso. Nós somos ansiosos, se a gente não consegue uma coisa, Você isso busca, é uma então, coisa aí que tá. E essa busca do resultado do homem, eu digo homem de uma forma, de um modo geral, né? Isso realmente gera um desgaste. Quando gera o desgaste, você não consegue buscar essa vitória. Eu estou definindo a vitória no seu dia a dia, nas conquistas, da busca, do foco. Lógico. Né? Então, dentro dessa visão, você tem ali uma chamada derrota, né? E você se decepciona e gera um cansaço físico, né? Lógico, cada vez que você não atinge um objetivo na sua vida, cada vez que você tem uma decepção, por isso que eu sempre digo, nós não devemos criar expectativa em nada que nós fazemos. Deixa as coisas acontecerem. Quando você cria muita expectativa, você pode ter duas coisas. Ou você pode ter a vitória e conquistar, e você vai vangloriar, você vai ter um júbilo fantástico, ou você vai ter uma derrota muito grande, porque você criou uma expectativa. Se você não criou expectativa, mesmo que você não consiga, você vai ter uma derrota, mas vai ser menor. Perfeito. É? Eu estou conversando aqui com o Claudinei Luiz. Ele é diretor executivo da Merck News e tem uma pergunta aqui da doutora Lilian de Santo André. Se através da hipnose é possível que uma pessoa ela esqueça de algo traumático, ou essa hipnose serve apenas para discutir algum trauma, ou é o que eu acho que aqui a produção colocou, para discutir algum trauma, para trazer esse trauma, descobrir, melhor assim, descobrir algum trauma. Doutora Lilian, né? Isso. Olha, doutora Lilian, a hipnose realmente serve para nós descobrirmos, caso não se conheça ainda o trauma, e uma vez descoberto, a gente realmente tratá-lo. Aquilo que eu acabei de explicar, nós não vamos apagá-lo, vamos transformá-lo em experiência de vida, que é muito importante. Esse contexto, porque apagar é terrível. Você pensou se nós fôssemos apagar todas as coisas ruins que apareceram na sua vida? Como nossa vida é feita de 80% de pensamentos negativos e tudo coisa ruim, nós vivemos hoje, uma pessoa com 50 anos viveu só 5 anos. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá? Você escreveu riscare, italiano, ousar, né? Vamos definir assim, né? Fala um pouco a respeito disso, esse ousar no dia a dia, que as pessoas têm que fazer, têm que arriscar mais, para buscar essa vitória, ela tem que se preparar. É muito, muito importante isso, muito importante. Tem muita gente que reclama na vida porque não consegue as coisas. Tem muita gente que chega, estamos chegando próximo aí do... Então, você vai pegar aquele teu papelzinho, você vai para a praia, você vai pular ondinha, você vai fazer aquelas simpatias, e daí você senta e espera que as coisas vão começar a acontecer. E não vai acontecer nada. Você sabe disso, né? Muita gente faz um monte de planos, não, porque esse ano eu vou deixar de fumar, eu vou fazer isso, eu vou estudar, só que espera que vai acontecer. Então, existe um ditado que diz, ouse fazer, que o poder lhe será dado. Então, quando você começar realmente a fazer, bom, eu quero ser médico. Para ser médico, o que você tem que fazer? Vamos supor que você acabou o seu curso colegial, o seu 2º grau, você vai ter que fazer o quê? Tem que fazer um cursinho. Então, nada cai do céu, você tem que se preparar. Você vai ter que se inscrever, fazer, estudar, se preparar, e você vai colocar na sua meta, um planejamento. Bom, daqui 6 anos eu quero estar formado. Para isso eu tenho que fazer o que hoje? E começar a fazer esse planejamento. E a partir daí você começar a fazer. Você não esperar que as coisas caiam do céu. Na física tem uma lei que a maioria das pessoas desconhece. Que os corpos interagem entre si num ângulo de 90 graus. Ou seja, para acontecer, um exemplo típico disso, uma abelha, ela sai para ir colher mel nas flores. Essa lei, através dessa lei, ela poliniza as flores. Ela faz com que exista o renascimento. Perfeito. Mas para fazer isso, ela tem que voar e sair para outra flor. Essa lei chama-se precessão.
Quase ninguém ouviu. Então, precessão é como os corpos interagem entre si. Para que aconteça isso, tem que ter uma questão apenas. Movimento. Movimento. Você Tem tem que se que sair. colocar em movimento. Exato. Porque até que você diz isso, e isso é natural. Muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, eu não consigo chegar a uma vitória. É aquilo que você falou. Eu idealizei o ano de 2011, já estamos chegando no final e eu não consegui. Exato. Porque ela não se colocou em movimento, né? E você, dentro dessa questão, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu plantei esse ano, você tem que semear, eu plantei, vou fazer uma plantação de batata. Aí chega lá no ano que vem, ela plantou tanta batata que vai ter que colher a batata primeiro para mudar a cultura dela novamente. Exato. Porque Pra poder tudo vender. que você planta, você colhe. Exato. Não é verdade? Então ele tem hoje, bom, você tem um caminhão de batatas. O que eu vou fazer com esse caminhão? Não é verdade? Não é mais ou menos assim no sentido? Então, às vezes a pessoa quer mudar o curso da vida, mas ela plantou só batata a vida inteira. Ela tem que entender que ela vai colher batata. Se ela quiser plantar, por exemplo, outra cultura, plantar maçã, ela vai ter que preparar a terra, arar, semear. Fala um pouco dessa questão. Eu coloquei no editorial desse mês da revista uma pergunta: fé remove montanhas? Então, faço algumas conjunturas ali, e no final termino dizendo que sim, a fé realmente remove montanhas. Mas se você tiver umas escavadeiras ali do lado, vai ajudar muito. Sim. Tá? Porque tem uma história que diz, né, que um padre, durante um desses como já disse, tsunamis aí da vida, todo mundo pedindo para sair, correndo, todo mundo. E o padre falou, não, eu vou ficar aqui porque estou na igreja, Deus vai me ajudar. E a água subindo. A água subindo. Aí chegou o pessoal com o barco, padre, vou sair da igreja. Não, eu estou com Deus, Deus vai me ajudar. Aí a água subindo, ele foi subindo no outro nível da igreja. A água subindo, tal. Aí chegaram os bombeiros. O padre, aqui, saia daí. Não, eu estou com Deus, Deus vai me ajudar. Aí chegou e estava já na cruzinha ali em cima da igreja, veio o helicóptero. Ah, disse, não, eu estou com Deus, Deus vai me ajudar. E acabou morrendo. Sim. Chegou lá no céu, ele falou, puxa vida, Deus, eu fui tão certo, eu acreditei tanto, tinha tanta fé, e eu acabei morrendo. Ele falou, olha, meu amigo, eu te mandei o barco, eu te mandei os bombeiros, eu te mandei o helicóptero, milagre eu não faço. Então, é uma coisa exatamente que vem explicar isso que você está colocando. Então, nós temos que ter, Deus nos deu o poder de raciocinar, nos deu a capacidade de trabalhar. Por quê? Ele quer que nós façamos. E o livre-arbítrio que ele nos deu. Livre-arbítrio. Então, por isso, nós temos que colocar a mão na massa. Trabalhar. É a melhor terapia que existe, hein? É a melhor terapia que existe. E uma coisa que é muito importante também, que eu gosto de falar, falo muito nas minhas palestras, no meu curso, muita gente chega, mas Claudinho, eu não consigo fazer, eu gosto de fazer isso, eu não consigo. Eu falo, não se preocupe com aquilo que você gosta de fazer, começa a fazer e gostar daquilo que você faz, independente do que seja. Vocês vão ver que o universo começa a interagir. Por isso que eu falo nesse outro editorial aí, de ousar fazer. Quando Perfeito. eu falo ouse fazer, que o poder lhe será dado, é exatamente isso. Parece que a energia do universo interage com Esse isso. seu livro, Claudinei, que você tem, que você editou, que você escreveu, fala um pouco desse livro. Esse livro foi uma coletânea de artigos que eu coloquei num livro. Mas hoje, se você quiser ler os artigos, eu tenho mais de 100 artigos publicados no meu site, claudineiluiz.com.br. É só acessar ali, entra artigos, e você vai ter ali uma centena de artigos, a maioria deles que estão no livro também. Esse Vivendo Melhor, dito, redito e um pouco aprendido. Só dá uma definição geral disso. Aqui, acabamos de definir. Tudo que eu falei aqui agora, que nós conversamos... Que se fala e na prática todo mundo já ouviu isso daqui. Então, por isso é dito, redito, mas pouco aprendido, porque as pessoas entram por aqui e saem por ali. Eu aposto que amanhã ninguém vai lembrar que nós estamos conversando aqui hoje. É verdade. Então, e a vitória é aquilo que nós estamos falando desde o início, né? Aquilo que você planta, você tem que trabalhar, você tem que construir, é aquilo que você deu uma definição bem clara. Eu vou ser médico, né? Mas você tem que idealizar, você tem que se formar, você tem que estudar, idealizar as coisas. Então, isso é muito importante.
Você hoje é editor, né, da Merck News. Como é que A está a Merck revista? News. A revista Merck News. O que aconteceu a revista Merck News? Hoje a Merck News tem 16 anos aqui no mercado. Ela nasceu em função desse trabalho que eu fazia, porque na verdade eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro químico e trabalhei 25 anos com marketing internacional e depois com as palestras que eu dava, eu fui me inteirando a partir com a programação neurolinguística, eu gostei do tema, comecei a estudar nessa área. Depois que me aposentei, eu comecei a dar cursos, palestras, fazer programas de televisão e escrever para alguns periódicos na época aqui da região, e daí nasceu a revista Merck News, que acabou levando meu tempo todo. Hoje é uma revista que trata sobre qualidade de vida. Você que não conhece, que quiser conhecê-la, é só entrar no site da revista. Tem 2 sites, tá? O meu, que é claudineiluiz.com.br, e da revista, mercknews.com.br. A revista é inteiramente virtual também, você pode clicar na capa, aguarde um tempo, que demora um pouco, ela abre e você pode folhear as revistas como se estivesse lendo a revista aqui em mãos. Você vai folheando aqui e sempre tem um editorial onde que nós passamos uma mensagem voltada à qualidade de vida. Tá. Essas palestras que você dá, que você inclusive é preletor, isso também está no seu site? Tá. Tem todas as palestras, cursos, treinamentos que nós temos formatados, que nós demos aqui já já perdi a conta, quantos cursos, quantas palestras, nas principais faculdades aqui também, nós costumamos... Inclusive eu tenho uma palestra muito interessante, que é Desmistificando a Hipnose. Quem quiser ver um pouco de demonstração de hipnose, pode entrar também no meu site, ou pode entrar no YouTube, clica lá, Claudinei Luiz, você tem vídeos lá que você pode ver. Como terapia, tem alguns profissionais que não aceitam a hipnose, ainda tem isso muito discutido, não tem? Tem, né? Tem. O próprio psicanalista não aceita. O Freud era um que no começo ele começou até exercendo isso, depois ele deixou, né, a questão do consciente ou inconsciente, né? O Freud, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive muitas querelas durante a minha formação em psicanálise, porque já na época eu era hipnoterapeuta. E eu fui fazer psicanálise para somar conhecimento, para ter um pouquinho mais de formação a respeito. E o Freud, na verdade, ele era um péssimo hipnólogo. Graças a ele ser um péssimo hipnólogo, ele criou a psicanálise. Tá? Que a psicanálise ele virou um terapeuta. A psicanálise é baseada na associação livre de ideias. Quando você começa a pensar, você entra, você surta e descobre coisas que você, de repente, com hipnose, você faz isso e chega lá. Entendi. Mas o Freud teve uma contribuição fantástica para a humanidade, porque o trabalho que ele fez é realmente genial. Muitas controvérsias, muitas coisas a favor, muitas coisas contra, mas, sem sombra de dúvida, a humanidade deve muito a Freud. Sem dúvida, a grande contribuição que ele deu, e inclusive até os profissionais hoje, né, existem definições de Jung, né, e Freud, né, são métodos que são... Jung foi um discípulo de Freud que passou que depois, mais para a área espiritualizada. Vitória e fracasso é aquilo que nós começamos do início do nosso programa na chamada. Isso depende de cada um de nós, depende daquilo que semeamos, daquilo que plantamos para que nós possamos colher, né? Então o que nós queremos colher daqui 10 anos, temos que começar a plantar hoje, focar esse objetivo. Tudo na vida é foco. Tudo é foco. Tudo é foco. Não adianta você... Tem gente que quer conquistar o mundo e não sabe o que ele quer, então não conquista nada. Porque você começa a dar tiro em tudo quanto é lugar. E não basta ficar apenas pensando. O que é hipnose? Tem gente que não consegue ser hipnotizado. Por quê? Hipnose nada mais é do que uma concentração. Nada mais do que concentração. Se você pegar a luz que nós estamos aqui, você pega a luz é dispersa. Você pega essa luz, vai ali na outra sala, você já não enxerga. Pega um laser, que é o quê? Você pega as luzes e concentra através de um prisma e você cria um feixe que atinge quilômetros. Sim. Por causa da concentração. Tá? Se você pega uma lente e coloca ela sobre um cigarro, você acende o cigarro, porque ela concentra os raios do sol e ela vai aquecer muito mais do que simplesmente um pedaço de vidro, que dispersa. Então, a nossa mente, quando você se concentra, você
obtém o fluxo, mas nós não temos essa capacidade. Nós, infelizmente, você está assistindo o programa, você está vendo falar, mas você está pensando aqui, ali, outras coisas. Sim, então, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse é o problema. E Por deixa isso, de muita gente não concentrar. consegue entrar em estado de transe hipnótico. Entendi. Porque a hipnose nada mais é que você se concentrar. Isso traz ajuda muito na realidade do sim, dia a dia, sim. para um vencimento, para buscar o vencimento que eu digo de conquista? Claro, claro. Hoje, quando você tem uma disciplina, que você se fiscaliza, que você tenha uma conduta, com certeza você vai ter... eu sempre digo o seguinte, buscar atingir uma montanha, talvez não seja o ponto crítico da coisa. Você resumiu, às vezes você remover uma montanha, né? Como hoje você falar isso na prática, como remover uma montanha? Às vezes você tem que realmente arrumar aquela reta escavadeira para retirar aquilo lá, ou a montanha que eu digo o significado de uma situação. E você tem que ter um objetivo para como resolver aquele problema, porque se você ficar só com aquele problema, isso não vai te dar uma solução, né? Muito pelo contrário. Isso vai pelo passar, contrário. demandar e você fica com aquela situação. Vai te atrasar. Vai te atrasar. Vai te atrasar. E remover a montanha não é importante, né? O importante é você buscar as ferramentas para... E desviar dela também não é o resultado, né? Também não. Porque ela continua lá. Tem gente que se penaliza muito e se culpa por não conseguir obter as coisas que quer. O importante não é chegar. Então, se você mira aquela montanha, mas você não conseguiu chegar, lembre-se sempre que o caminho que você está fazendo até ela está te enriquecendo muito. E talvez o importante não é chegar lá, é esse caminho que você está trilhando. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Cândido. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Ok. Eu quero agradecer. Eu espero que você, telespectador, tenha gostado desse nosso bate-papo, que às vezes é um pouco cansativo para quem não está dentro do contexto. E estou à disposição, qualquer coisa, disponha da gente. A revista Merck News, acesse o site, acesse o meu site. E estamos aqui. Muito obrigado pelo seu convite. É sempre um prazer bater um papo sobre essas coisas, porque são coisas que são hobbies. Tá? Eu que agradeço a atenção pela sua presença no meu programa. Obrigado. Eu quero agradecer a você pela sua paciência e participação em estar comigo no meu programa Cristiano para você. Você não pode esquecer da minha reprise do domingo às 19 horas. Eu quero deixar aqui a todos um forte abraço e até a próxima quinta-feira.